de encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas e dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora eu espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. O seguido para o alvo eu vou. Você vai estar conectado? Tá conectado? Pode tirar. Tira ele do... Tá na sua internet? Não. Deixa fora. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso trazer também essas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos, nesta noite, por essa palavra. Porque Jesus deu a sua vida em favor de muitos. O Senhor deu a sua vida por você. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Que Deus te abençoe, que você louve o Senhor com seu coração alegre, radiante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cumprimentamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos contentes e felizes em poder nos encontrar, mesmo que de forma virtual. Mas nesse momento nós convidamos você aí no seu culto privado a adorar o Senhor Jesus Cristo. Apresentar a sua vida em louvor e adoração a Deus. Nós vamos cantar alguns hinos ao Senhor, bendizê-lo, dizer o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas, o quanto Ele é grande. Mesmo em dias de dificuldades, mesmo em dias que às vezes o mar parece revolto, tempestuoso, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele governa a nossa vida, Ele reina. E porque Ele reina, nossa esperança está totalmente nele, nossa confiança está no Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras e observamos a história da salvação, vemos que Deus se encontrou de várias formas com o homem a fim de buscá-lo, encontrá-lo para salvá-lo. Isso nos traz uma vívida esperança, porque isso também se repete aos nossos dias. Como diz o autor aos Hebreus, Deus antigamente falou de diversas maneiras e de várias formas. Hoje Ele fala por intermédio do seu Filho Jesus. E sabemos que o enredo dessa história mostra no final para a gente uma história de esperança, de que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, surgirão novos céus, nova terra, tudo será transformado e reinaremos em luz com Ele. E hoje nós estamos aqui festejando, celebrando a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero que você, juntamente conosco, venha tributar louvores àquele que reina, àquele que governa sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Amém? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Estou de pé na presença do Rei,
tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. A nossa fé e a nossa esperança se encontra no nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu gosto muito dos Salmos porque os Salmos apresentam e revelam para a gente o sentimento daqueles homens que andavam com Deus. Alguns, em determinados momentos, demonstram um sentimento de tristeza, outros de alegria. E de acordo com a circunstância que viviam, demonstravam ali, de forma poética, talvez a manifestação da presença de Deus, a intervenção de Deus sobre a vida deles. Outros, em alguns momentos, se sentiam sozinhos, mas é claro que temos em vista que Deus não havia os desamparado. Jó, no capítulo 19, versos 5 e 6, fala que no seu momento de aflição, no seu momento de angústia, Deus, naquele momento, o havia abandonado e para ele não era confiável. O bom é que Deus não leva isso em consideração no momento da nossa angústia, as palavras que falamos de forma impensável, porque Ele continua presente.
Se o mar vier nos submergir, a mão dele há de nos levantar. Confie no Senhor. Deseja que o seu coração esteja plenamente nele e tudo será revelado para a glória de Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga pra ele: sobre as águas. Oh, tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção
e o meu louvor. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Deus, te engrandecemos, porque o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente em dias de tribulação. Nós colocamos a nossa confiança plenamente em Ti. Traz, Senhor, conforto aos nossos corações. Senhor, derrama o Teu bálsamo sobre os Teus filhos. É o que nós rogamos nessa noite. Suplicamos, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, celestiais. Seja, Senhor, favorável a cada um de nós. Aqueles, Senhor, que estão passando por adversidade. Aqueles, ó Deus, que nesse período de pandemia, ó Senhor, tem, ó Senhor, encontrado dificuldades para manter a sua casa. O salário foi reduzido ou perdeu o emprego. Senhor, se revele como Deus de provisão, porque o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso refúgio, e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje reunidos para celebrar o nome do Senhor e para também celebrarmos a ceia do Senhor. É uma alegria receber os irmãos, os amigos, a família, as pessoas de perto, as pessoas de longe, todas as pessoas que estão nos assistindo, estão participando deste culto. Nós queremos cumprimentá-las. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Irmãos, eu quero também fazer um agradecimento, né? Na semana passada, nós iniciamos uma campanha de arrecadação de cestas básicas, e nós fizemos um apelo no culto, fizemos um apelo nas redes sociais aqui dos irmãos da igreja, e eu quero dizer para os irmãos que, para a glória de Deus, muitos irmãos participaram, e nós alcançamos, né, um bom número de cestas, e estamos distribuindo para famílias, e nós queremos que as famílias estão sendo abençoadas. E eu quero também agradecer a você que fez a sua doação. Alguns irmãos doaram em dinheiro, nós fomos, compramos as cestas, outros trouxeram cestas básicas prontas, nós recebemos aqui, catalogamos, anotamos todas que nós recebemos, e nós já estamos doando para famílias que necessitam, que precisam desse alimento nesse momento. E eu quero então agradecer a todos os irmãos, né, que participaram, que ouviram o nosso apelo e trouxeram a sua contribuição para que nós pudéssemos socorrer famílias carentes, famílias que necessitavam, tá bem? Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor seja sobre você. Eu acho que essas coisas são importantes, irmãos, porque nós estamos nos perguntando, não é? Que tipo de sociedade nós queremos após a pandemia do coronavírus? Que tipo de sociedade nós esperamos que as pessoas, que nós nos tornemos? Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa esperançosa, e eu tenho dito isso aqui constantemente. Confesso os irmãos aqui da igreja sabem, mas talvez as pessoas mais distantes não saibam, e eu preciso explicar isso desse ponto de vista, é que eu não sou necessariamente um otimista, né? Teoricamente, irmãos, eu sempre olho para os cenários e procuro ver os cenários mais difíceis possível, para que a partir de cenários difíceis nós possamos também buscar soluções
viáveis. Então, a minha ação é otimista e positiva, mas a minha análise, em muitas situações, é um tanto quanto pessimista. Mas eu tenho esperança, irmãos, que a nossa sociedade será uma sociedade melhor, que as pessoas serão mais amorosas, que as pessoas serão mais compreensíveis, que as pessoas serão mais tolerantes, que as pessoas compreenderão o sofrimento dos outros. Ainda, irmãos, que em algum momento nós passemos por fases diferentes, mas eu sei que chegará um momento em que todos nós, estaremos numa fase de amadurecimento, de crescimento, em que nós não só olharemos para nós, mas nós olharemos para aquelas pessoas que estão próximas de nós. O outro deixará de ser um objeto na relação para ser o sujeito na relação. O eu e o outro como sujeitos do nosso relacionamento, como sujeitos no diálogo e na compreensão. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Você que compreendeu isso e contribuiu, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Mas antes de compartilhar esse texto, eu quero fazer uma oração. Os irmãos estão ali organizando a transmissão da irmã Andréia, que faz a nossa comunicação em Libras, e nós julgamos isso uma coisa muito importante. Então nós estamos aguardando só os irmãos conectarem a irmã Andréia ali novamente, e nós iremos ministrar a palavra do Senhor, tá bem? Enquanto eles estão terminando de organizar ali, nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecê-lo, porque a tua graça é derramada sobre as nossas vidas. Eu quero agradecê-lo, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Eu quero agradecê-lo, ó Pai, por cada irmão que nestes dias difíceis ouviram, cada irmão que ouviu o chamado para o auxílio, para a misericórdia, para o serviço e puderam de alguma forma contribuir. Ó Deus, eu quero também abençoar as famílias que estão recebendo o mantimento. Ó Deus, nós queremos abençoá-las também, para que a tua graça seja derramada sobre elas. Ó Deus, nós não iremos divulgar o nome de nenhuma delas, mas o Senhor as conhece a todas. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa abençoar estas famílias, que a paz do Senhor seja sobre estas famílias, que o Senhor derrame, ó Pai, sobre estas famílias a cada dia a bênção do Senhor, suprindo as necessidades delas, em nome de Jesus. Oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso povo, oramos pelo povo brasileiro, Senhor, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a nossa nação. Ó Deus, que nós possamos sair desta pandemia como pessoas melhores, possamos sair, ó Pai, com um olhar virtuoso para as outras pessoas, a fim, ó Deus, de que possamos ver no outro, que é a nossa imagem também, que é a nossa semelhança, assim como nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Por isso eu oro para que o povo brasileiro, para que nós possamos constituir uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais tolerante e respeitosa. Ó Deus, e que esta pandemia cumpra um papel. Ó Deus, nós estamos orando para que ela não cause danos maiores, mas nós te pedimos, ó Pai, que ela cumpra esse outro papel, um papel social, nessa perspectiva de que as pessoas olhem para si mesmos e busquem ser melhores, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, irmãos, quero compartilhar com você, você que está com a sua Bíblia, né? Pode abrir comigo em Êxodo. Eu quero ler no livro do Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, eu quero ler do versos 1 ao 12. Não levarei, pretendo não levar, né? 2000 anos para fazer essa leitura, pretendo que ela seja mais rápida. Eu acho que ontem alguém foi ler um texto da Bíblia e gastou quase 2000 anos, não foi, Júnior?
Eu acho que ontem eu vi uma pregação que vocês escreveram 2000 anos depois. Essa é uma piada, irmãos, muito sem graça. Só uma meia dúzia de gente entendeu. Êxodo capítulo 3, dos versos 1 ao 12. Isso foi uma live, não é uma live, uma gravação que os meninos fizeram do programa dos adolescentes, né? Uma live interativa. E o pregador, que foi o irmão Pedro, aliás, Pedrinho, parabéns, viu? A palavra foi boa. Os meninos brincaram que ele gastou quase 2000 anos para fazer a leitura. Muito bem, a piada é muito sem graça mesmo. Então vamos lá, Êxodo 3, versículo 1 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Porque a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém? O tema da mensagem desta noite: a sarça ardia em chamas, o encontro de Deus com o homem. Irmãos, quando eu leio esse texto da sarça ardente, como nós costumamos chamar, o momento em que Moisés foi chamado por Deus, a vocação de Moisés como o libertador de Israel, como mediador entre Deus e o povo de Israel, aquele que foi o mediador da lei, mas que também foi o responsável por tirar os filhos de Israel do Egito e conduzi-los até a terra de Canaã, a boa terra, a terra que emanava leite, que emana leite e mel. Quando eu leio esse encontro, irmãos, eu sempre penso que ele é uma referência quando nós falamos do encontro de Deus com o homem. Porque a história da religião cristã, e a história é a história da revelação e a história da salvação. A história da religião cristã é a história do encontro de Deus com o homem.
Porque para nós, irmãos, nós compreendemos que a humanidade, por causa da sua maldade, essa humanidade se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós, mas o homem se afastou, a humanidade se afastou de Deus. E nestes termos, nós vemos que Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu do homem. Deus sempre buscou o homem que estava distante, o homem perdido, o homem que não o conhece, não o conhecia. É sempre Deus numa ação de encontrar-se com o homem. Esse momento do encontro de Deus com Moisés é um dos pontos altos da revelação. Porque é neste momento que Moisés, um homem fugitivo, teve um encontro com Deus e foi vocacionado para ir ao Egito, para levar a palavra de Deus, para libertar os israelitas, os hebreus, das mãos dos seus opressores, das mãos de Faraó, e conduzi-los à terra. Irmãos, esse encontro não é uma iniciativa do homem, é uma iniciativa de Deus. O homem clamou, a humanidade, os israelitas clamaram, sentiram o peso da opressão, sentiram o jugo do Faraó, sentiram o jugo da escravidão, sentiram o peso das mãos do Faraó sobre eles, e eles clamaram a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus ouviu a oração dos israelitas, e Deus então chamou Moisés para que Moisés fosse ao Egito para libertar o povo. Irmãos, não é possível fugir de si mesmo. Não é possível fugir de quem você é. Eu sei, irmãos, que um dos grandes desesperos da humanidade é o desespero de ser você mesmo. Um dos grandes desesperos da humanidade é o desespero do ser, do eu mesmo. Por isso, irmãos, às vezes nós usamos roupas, usamos formas convencionais, sociais, porque às vezes nós não temos coragem de ser quem somos. Moisés tentou fugir de si mesmo, tentou fugir da sua geração, tentou fugir da sua descendência, tentou fugir da sua terra. E ele fugiu do Egito e foi se esconder num lugar distante, num deserto, entre um povo estranho que não o conhecia, onde ele talvez tivesse omitido o seu passado, onde talvez ele tenha tentado omitir quem ele de fato era, porque ele era considerado um filho do Faraó, ao mesmo tempo que era um israelita, ao mesmo tempo em que ele era um homem da nação oprimida, ele era um representante, um filho do opressor. Veja, irmãos, que conflito deveria passar no coração de Moisés. Era filho do Faraó. Moisés, irmãos, viu uma sarça que se queimava e não consumia. A sarça era uma planta no meio do deserto, da terra árida, e ela pegava fogo, mas ela não se consumia, ela não deteriorava, ela não acabava. E o Moisés, irmãos, ficou curioso sobre aquilo. Ficou curioso para entender qual era aquele fenômeno. Como podia ser que uma sarça pegasse fogo no meio de um deserto, uma planta seca, e ao mesmo tempo ela não se consumia. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés começou a dar uma volta. E quando ele foi chegando perto daquela sarça, eis que ele ouviu uma voz. Era a voz do Senhor que falava com ele. Irmãos, não é o homem que inicia a conversa, mas o próprio Deus que inicia o diálogo com Moisés, dizendo a ele: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque esta terra onde você está pisando é terra santa, e eu vou enviá-lo
para o Egito, para o faraó, e eu vou enviá-lo para libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Irmãos, o homem não pode fugir de si mesmo, mas é Deus quem propõe o encontro. Finalmente, irmãos, eu quero pensar que a sarça ainda arde em chamas. A sarça ainda arde em chamas. Se nós utilizarmos hoje a sarça como uma metáfora para Cristo, uma metáfora para aquele que é o agente de Deus, Jesus ainda procura o homem. Jesus procura você. Jesus quer encontrar você. Jesus quer ter um encontro com você, onde Ele irá anunciar a sua palavra e Ele irá anunciar a vocação que você tem no reino de Deus. Irmãos, Jesus hoje é essa sarça que arde e não se queima. É Jesus que fala conosco, porque nós cremos, irmãos, que Deus em Cristo reconcilia o homem com Deus, e nós chamamos isso de salvação. Irmãos, há um texto muito interessante de 2 discípulos de Jesus, no caminho da cidade de Emaús. Depois que Jesus havia ressuscitado, Jesus falava com aqueles 2 homens, e ao final, quando ele se revelou, mostrando que ele era o Cristo, que ele era Jesus de Nazaré, que ele era o ressuscitado, aqueles 2 homens, um respondeu para o outro: o nosso coração ardia quando ele falava conosco. Irmãos, hoje nós vivemos ainda um tempo de opressão, vivemos um tempo de sofrimento, vivemos um tempo de exílio. Às vezes as nossas dores pessoais, as nossas infelicitações, nossa infelicidade, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Mas eu sei de uma coisa, irmãos: Deus ainda fala com o homem. Em meio à opressão, Deus fala conosco. Não vamos desistir. Não vamos desistir. O mundo que nós esperamos é um mundo melhor. Eu acredito em Deus. Eu acredito em mim. Eu acredito em você. Eu acredito que Deus fará mais. Eu acredito que eu farei mais. Eu creio que você fará mais. E todos nós, em nome de Jesus, faremos mais para o povo. Faremos mais pelas pessoas. Faremos mais em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando você. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando o seu trabalho. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Irmãos, nesse momento, nós vamos passar para a ceia do Senhor. Os irmãos estão todos online aí? Quem não está online, diga amém. Escreve aí, você que não está assistindo. Ah, não, quem não está assistindo não tem como não, né? Ah, muito bem. É o que eu queria dizer. Quem não está assistindo, não diga amém. Muito bem, nós vamos participar da ceia do Senhor. Irmãos, nós celebramos todos os meses um culto em que nós participamos do pão e do cálice, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O pão que simboliza o corpo que foi moído ali na cruz, e o suco, o vinho, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado, vertido para a remissão dos nossos pecados. E todos os meses nós fazemos isso em memória de Jesus. Irmãos, o que nós vamos fazer hoje deve ficar claro para todos os irmãos: não é o ideal, porque a ceia do Senhor, ela é comunhão. A ceia do Senhor traz a ideia da comunhão.
da comunhão do homem com Deus em Cristo e a comunhão entre os irmãos, entre a igreja. Essa comunhão nós a vivenciamos no culto público, mas hoje, em virtude da pandemia, nós não podemos fazer o culto público, então nós vamos fazer uma ceia privada. Não é uma ceia online, viu, irmãos? Porque você não vai comer um pão fictício aí, nem tomar um suco que não é de verdade. Não, você separou o pão, separou o cálice aí na sua casa. Então você vai participar realmente da ceia do Senhor. Por isso não é uma ceia online, é um culto privado. Mas isso não é o ideal. Essa é uma exceção, porque o culto, a ceia, o ideal é que nós estejamos juntos, em comunhão, comendo juntos, o que nós chamamos de essa comunhão da mesa, não é? Da comensalidade, de participarmos juntos. Mas hoje nós vamos abrir essa exceção e assim o faremos. Tá bem, irmãos? Você que está com o pão, o vinho, você que separou o pão e o vinho para participar conosco, você tem toda a liberdade para participar conosco. Não importa a sua denominação. Não é? Nós acreditamos que o corpo de Cristo é um. Não há distinção entre as igrejas cristãs, mas nós somos um em Cristo Jesus. Então, se você quiser participar conosco, você separou um pedaço de pão, um pouco de suco de uva, e você quer participar conosco, você pode fazer isso agora. Eu vou fazer uma oração e vou consagrar estes elementos. E depois de consagrá-los, nós iremos fazer a comunhão. E eu só vou pedir aos irmãos todos que nos esperem, não é? Na hora que eu disser coma o pão, aí você come o pão. Na hora que eu disser beba o cálice, aí você bebe o cálice. Porque senão pode ser que alguém coma mais rapidamente. Nós queremos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Amém? O pastor Gabriel está aqui nos ajudando, servindo para os irmãos estar aqui. Nós estamos aqui com o pastor Franklin, uma Raquel, lá da congregação do Portal, não é? E o Gabriel também, né, Gabriel? Freitas, Barreto, é o nosso Barretinho, que está aí conosco também. Lá do Buriti 3, o pastor Gabriel e a irmã Raquel, né? A irmã Andressa e o irmão Renato. A irmã Aline, que está aqui com a gente hoje também, né, irmã Aline? Deus abençoe. A irmã Andréia, que vos fala em Libras. O irmão Júnior, a pastora Glísia e a Duda, que está ali também nos ajudando, né, Duda? Nós vimos você, eu vi você, viu, Duda? Na hora que o celular caiu, ela pegou, saiu ao vivo. Foi uma bênção. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agora eu quero consagrar o pão e quero consagrar o cálice. Ó Pai, quero consagrar o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Ó Deus, o corpo que foi moído, que foi dilacerado. Ó Deus, o corpo que foi penetrado por aquela lança. Ó Deus, o corpo de Jesus. Mas também eu quero apresentar o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Que a tua graça, ó Pai, seja sobre todos os irmãos. E nós queremos consagrar estes elementos ao Senhor no nome de Jesus. Porque a partir deste momento, Senhor, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Ó Deus, é assim que nós oramos e consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, irmãos, vamos todos juntos comer o pão.
Aleluia, Senhor. Semelhantemente, após cear, após cear, tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, irmãos, vamos todos juntos beber o cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de participar do pão, que temos de participar do cálice, e a oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor. Obrigado por esta comunhão, ó Deus, que nós temos com os nossos irmãos, e esta comunhão que nós temos com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão que nós podemos experimentar nesta noite. Ó Deus, as famílias que estão nas suas casas, nos seus lares, os pais com seus filhos, os casais, as famílias reunidas. Ó Deus, por mais difícil que seja esta distância, eu vejo, ó Pai, nesta ceia, na casa dos irmãos, as famílias reunidas, participando da ceia. Eu vejo, ó Pai, uma bênção. Eu vejo algo muito importante, que é a comunhão da família, e a comunhão da família com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço, e abençoo todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, e após o cântico eu voltarei para ministrar a bênção final. Todos participaram da ceia? Todo mundo participou? Que bênção. Então vamos cantar mais um cântico. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era eu, condenado era eu.
Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu condenado, era Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvífica